Existe uma pergunta que parece simples à primeira vista, mas que costuma provocar aquela pequena faísca de inquietação no coração de quem ama estudar a Bíblia. Afinal, como conciliar as duas versões da criação em Gênesis 1 e Gênesis 2? Essa pergunta costuma surgir como um sussurro curioso, como se o leitor percebesse que o texto sagrado está convidando para um mergulho mais profundo, para ir além da superfície e descobrir os ritmos, os detalhes e a intenção desse relato tão fundamental. E é curioso perceber como essas duas descrições coexistem dentro do mesmo livro, como duas janelas diferentes que se abrem para o mesmo jardim, cada uma revelando ângulos complementares, nuances próprias e camadas de significado que, quando compreendidas, ampliam a visão e despertam um entendimento mais sólido sobre o caráter e o propósito de Deus na criação. Antes de seguirmos, comenta aí se você já percebeu essa diferença entre os dois capítulos ou se está descobrindo isso agora. E lembra, aqui na descrição tem links de estudos bíblicos profundos que vão fortalecer ainda mais sua caminhada com Deus. E adquirir qualquer um deles ajuda demais o canal a continuar produzindo conteúdo como este. Quando nos aproximamos de Gênesis 1, sentimos quase como se estivéssemos vendo uma grande cena se formando diante de nossos olhos. O texto se organiza como um cântico cósmico, um movimento cadenciado onde cada dia da criação surge com sua própria pulsação, revelando um Deus majestoso, soberano, que ordena, separa, estabelece e enche. Existe um ritmo, quase como se fosse uma pulseira de luz, sendo tecida pela própria voz do Criador. Essa estrutura literária tão bem organizada cumpre uma função específica: mostrar a grandeza de Deus sobre o caos, a construção da ordem a partir do nada, a formação do universo como palco de um plano intencional. Em contrapartida, quando avançamos para Gênesis 2, o que encontramos é um cenário intimista, detalhado, próximo, quase como se a câmera aproximasse do rosto de Deus, enquanto ele molda o ser humano com as próprias mãos. A narrativa deixa o macrocosmo e entra no microcosmo. A criação do homem torna-se foco, não mais apenas como parte de um conjunto, mas como a peça delicadamente elaborada de um mestre artesão. Vendo assim, percebemos que não existem contradições, existem propósitos distintos. Gênesis 1 mostra Deus como o Senhor de toda a criação. Gênesis 2 mostra Deus como o Criador pessoal que se inclina, sopra, toca e caminha com o ser humano. E é justamente aí que muitos se perdem, porque tentam ler o texto como se fosse um relatório moderno, cronológico, científico, quando, na verdade, estamos diante de literatura hebraica antiga, construída para comunicar verdades teológicas, não fórmulas laboratoriais. Quando entendemos isso, a sensação é quase como resolver um enigma que nunca foi, de fato, um enigma. Gênesis 2 não é uma nova criação, não é outra ordem dos acontecimentos, não é Deus refazendo algo. É um zoom narrativo, um aprofundamento. Se Gênesis 1 é o mapa geral do território, Gênesis 2 é o zoom do Google Maps que aproxima o enquadramento até mostrar os detalhes da rua. O ser humano, antes apresentado como coroa da criação, agora é explorado em sua origem, propósito, missão e relacionamento. Aqui, o autor bíblico nos conduz a compreender não apenas que fomos criados, mas como fomos pensados. Esse movimento literário é intencional, pedagógico e profundamente espiritual. Inclusive, comenta aqui embaixo se você já tinha visto essa diferença dessa forma, e se faz sentido para você. À medida que o texto se desenvolve, percebemos algo ainda mais fascinante. Cada capítulo enfatiza um nome diferente de Deus. Em Gênesis 1, ele é Elohim, o Deus grandioso, poderoso, criador de tudo. Em Gênesis 2, ele é IHWH Elohim, o Deus da aliança, o Deus próximo, relacional, que forma o homem do pó e sopra o fôlego da vida. Essa mudança de nome não é um detalhe jogado ao vento, mas um convite para perceber que a revelação de Deus sempre foi progressiva, multifacetada, relacional. Ele é grande o suficiente para criar galáxias e íntimo o suficiente para moldar um coração humano. Quando enxergamos isso, percebemos que a Bíblia não está apenas contando como o mundo surgiu. Ela está contando quem Deus é. E aqui está um ponto que, quando entendido, transforma completamente a leitura. Deus não cria o ser humano por último em Gênesis 2.
Ele focaliza o último ato de Gênesis 1 para aprofundar sua descrição. É como se o autor, inspirado por Deus, dissesse: agora que você viu o todo, deixe-me mostrar o significado disso. Essa intenção é pedagógica e espiritual, não científica. E entender isso não diminui a Escritura. Pelo contrário, engrandece o propósito divino por trás dela. Quando chegamos ao ponto mais alto dessa narrativa, algo extraordinário acontece. De repente, os dois capítulos deixam de parecer divergentes e passam a funcionar como duas vozes que se harmonizam. Uma mostra o poder, a outra mostra o carinho. Uma mostra o cosmos sendo formado, a outra mostra o ser humano respirando pela primeira vez. Uma revela o palco, a outra apresenta o protagonista. Uma destaca a autoridade criadora, a outra revela o relacionamento pessoal. E é aí que nasce a mensagem profunda. Deus não é um criador distante, mas um criador que se aproxima. Ele não apenas disse, haja, ele também soprou. Ele não apenas estabeleceu ordem no universo, ele também plantou um jardim, chamou o homem pelo nome e caminhou com ele. Essa conciliação entre Gênesis 1 e 2 é mais do que uma estrutura literária. É uma revelação sobre o caráter de Deus. E quando isso se encaixa, o impacto é quase inevitável, como se as peças de um mosaico finalmente revelassem o rosto completo do artista. E é nesse ponto que a conclusão se torna quase inevitável. Não existe contradição, existe profundidade. Não existem duas histórias diferentes. Existem duas perspectivas complementares, que juntas revelam o coração de Deus. Gênesis 1 e Gênesis 2 caminham lado a lado para nos lembrar que Deus é poderoso e próximo, majestoso e íntimo, criador do cosmos e pastor de cada alma. Ao entender isso, algo dentro de nós se realinha, porque passamos a perceber que o mesmo Deus que colocou estrelas no céu também se importa com cada respiração da nossa vida. E é justamente por isso que essas duas narrativas não nos confundem, mas nos enriquecem. Agora eu quero saber de você. Qual dos dois capítulos mais fala ao seu coração? A visão grandiosa de Gênesis 1 ou a proximidade tocante de Gênesis 2? Comenta aqui embaixo. E não esquece de conferir os links na descrição, porque cada estudo adquirido fortalece o canal e nos ajuda a continuar produzindo conteúdo profundo sobre a Palavra de Deus.